Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conoa. Meu nome é Leopoldo Barreto, eu sou aquarista desde os 16 anos, sou engenheiro de pesca de formação, mestre em engenharia de pesca com ênfase em peixes ornamentais marinhos e hoje eu faço doutorado em ciências da educação ligando o aquarismo ao ensino de educação ambiental. Essa nossa conversa, essa palestra, eu resolvi falar sobre aquariologia e a engenharia de pesca. Porque na programação eu vi diversos temas específicos dentro do aquarismo, como lagos, aquário de água doce, aquário marinho, algumas coisas bem específicas como reprodução de determinada espécie. E nós temos excelentes profissionais, diversos colegas que dominam muito bem a área. E tratando-se de domínio, eu pela minha história de vida dentro do aquarismo, eu passei por diversas áreas, domino diversas áreas, talvez não a fundo como determinados colegas, mas o que eu trago para vocês aqui é uma visão acadêmica, tá? Uma visão universitária da ligação do aquário com o profissional, ou seja, do hobby para o profissional, que ainda gera muita dúvida em diversos futuros profissionais, ou ainda gera muita dúvida sobre onde é que entra o aquarismo, a aquariofilia, a aquariologia na área profissional. Então eu resolvi trazer esse tema, dividido em dois momentos, onde em primeira instância eu vou falar de mim, vou fazer um relato de caso, ou um relato de experiência, desculpa, trazendo a minha saga, que a princípio possa parecer estranho, mas é para exatamente motivar quem está querendo ingressar na área, motivar quem realmente quer fazer disso profissão e não tem certeza de sucesso, de como trilhar isso, ou quais são as potencialidades. Então, como eu hoje estou na academia, na universidade, eu resolvi trazer esse tema para complementar os diversos temas específicos do Conoa, certo? E no segundo momento, primeiro momento eu vou fazer um relato de caso meu, como se fosse uma história de vida, certo? Sempre focando, claro, no aquarismo. E no segundo momento eu vou fazer um relato ou trazer um panorama do aquarismo, da aquariologia, nível mundial, nível nacional, e relacionar com a profissão da engenharia de pesca e áreas afins. Quem for de outras áreas profissionais, não se sinta excluído, por favor. Eu falo da engenharia de pesca por causa da propriedade que eu tenho de falar por ser engenheiro de pesca, ser professor de engenharia de pesca, certo? E aí eu tento fechar isso e, claro, que em outros momentos a gente vai ter outras possibilidades, outras janelas ou até outros vídeos mais específicos dentro do tema. Então, como tudo começou? Minha história, como a de muitos que hoje são aquaristas, começou com aquela curiosidade sobre o comportamento dos peixes, a aquacidade que eles apresentam, a beleza, as cores, que inicialmente vi em livros, e com meus 16 anos, naquelas idas e vindas para a escola, no caminho tinha o quê? Uma loja de aquário. Uma loja chamada Aquariomania, na década de 90, que quem é de Fortaleza, Ceará, deve conhecer o Mário Sérgio Caos, um excelente aquarista profissional da área que até hoje atua. E cada dia eu passava mais tempo na loja, mais curioso, Claro que não faltava aula para isso, mas nos momentos do período da tarde eu acabava ficando por lá, contribuindo, aprendendo muito com ele, ajudando. E foi cada vez mais despertando, fiz amizades, baseado no aquarismo. E depois de alguns anos, poucos anos na verdade, frequentando a loja, eu, claro que ampliei esse leque, visitava outras lojas como a então conhecida Aquática em Fortaleza, Água Viva, e isso chegou a realmente virar um vício, Eu ia para as feiras finais de semana, que até hoje ocorrem, para ver peixes, às vezes comprar, vida de estudante não tem muito dinheiro, mas só para ver as novidades, para ficar a pau, só conversar, visitar pequenos criadores, criadores, como se diz, fundo de quintal.
depois de um certo tempo eu comecei a também me interessar tanto que aprendi a mergulhar, a fazer coletas de água doce, como fortalecer a praia também, a andar na beira da praia, quem conhece a beira-mar ali, aquelas pedras, por curiosidade, peixes marinhos nem se falava. E baseado nessa minha curiosidade, né, antes de ingressar na universidade, já com grandes amigos, como eu posso citar o Ivan Oliveira, da Aquariomania hoje atual, nós, dentro dessa Aquariomania antiga, a gente pensou, poxa, por que não se vende e comercializa peixes marinhos? E aí a gente foi estudar, entender um pouco da dificuldade, baseado na época da tecnologia, para se manter a água salgada bem, boa para os peixes. A importação era dificultosa, ou talvez não fosse dificultosa, mas não tinha mercado para justificar. Mas aos poucos a gente conseguiu, nessa primeira aquariomania, né, introduzir peixes marinhos em aquários com filtragem na época biológica, mas já pensando e aprendendo através do sistema Jalbert, que era um processo que até hoje é utilizado, mas que naquela época, até pela inexperiência nossa, ou desconhecimento talvez aprofundado, era mais dificultada. Mas deu certo, foi a iniciativa inicial, onde a partir desse interesse pelo aquarismo, quando nós nós que eu falo, esse meu colega, ingressando na universidade, a gente tinha também afinidade com computação, informática, mas adivinha qual curso que nós escolhemos? Engenharia de pesca. Claro que com uma visão focada no aquarismo, né? Pô, engenharia de pesca, né? Pesca, aquicultura, tudo a ver com peixes ornamentais. E deu certo. Ingressamos, né, na engenharia de pesca no ano de 1994. Fizemos o curso durante os 5 anos, né, um curso bem abrangente. Quem conhece a área ou pretende fazer um curso de engenharia de pesca, ou seja, envolve a área exata, mas tem um grande apelo à área biológica. Um curso de 5 anos, onde, infelizmente, eu posso dizer infelizmente, porque é uma realidade que na época me decepcionou, pouco se viu sobre aquarismo, peixes ornamentais dentro da engenharia de pesca. Lógico que tudo que nós víamos lá, ou quase tudo, tinha, né, um apelo ou uma aplicabilidade ao aquarismo, mas nem tudo era focado. Tivemos momentos dentro do curso até de criar, né, grupos de pesquisa baseado em peixes ornamentais, na época chamava GPO, onde o Ivan fazia parte, eu e o professor Dr. Carlos Riedel, da Universidade Estadual do Maranhão, também nessa época já tinha interesse em contribuir, pesquisar, né? Só que a orientação não era muito precisa, não era muito presente. Tinha-se professores excelentes, mas que não conheciam a fundo peixes ornamentais. Onde as pesquisas, os experimentos ainda eram muito empíricos, né? Não tinham cunho científico. Mesmo assim, a gente contribuiu, fez experimentos, envolveu, motivou outras pessoas, desenvolveu o nosso conhecimento a respeito também de alguns temas, algumas espécies, né? Então, eu considero o GPO, Grupo de Peixes Ornamentais, como um marco inicial, academicamente falando, na minha carreira acadêmica. Passado esses 5 anos do curso, com a formação de engenharia de pesca, eu percebi também que existe dentro do aquarismo, ou dentro da necessidade de conhecimento para lidar com peixes ornamentais, muito mais especificidade com as espécies de que a aquicultura em geral. Por exemplo, tilápia, um peixe conhecido, ela tem uma ampla faixa de tolerância a pH, qualidade de água, até salinidade, tanto para reproduzir quanto para crescer, desenvolver. Se você pega esse pensamento e traz para um acaradisco, né, quem lida com acaradisco sabe que essa faixa ela restringe muito
qualidade de água, dureza, alimentação. Então, essa primeira percepção minha fez entender que os profissionais, engenheiros de pesca falando, eles formados, eles não tinham aptidão total para trabalhar diretamente com peixes ornamentais, talvez por essa carência de visão da especificidade do tema. Ingressando no mestrado, que foi minha opção na época, eu já tinha alguma experiência dentro do aquarismo, da aquariofilia, já tinha muita curiosidade sobre peixes marinhos e eu iniciei um estágio numa empresa de exportação de peixes ornamentais marinhos. Então, nessa época, o dólar tinha um valor muito interessante e as empresas, digo empresas porque na época eram 4 ou 5 empresas, elas coletavam peixes marinhos e exportavam esses peixes para diversos países a um bom valor que justificava, né, a existência do foco apenas em 2, 3, 4 espécies de peixes. Vendo esse mercado e alguns problemas através desse estágio, eu fiz meu mestrado exatamente com ênfase nesse campo de coleta de peixes ornamentais marinhos, exportação e os motivos de descarte ou de mortalidade. Foi uma experiência acadêmica muito interessante que, inclusive, me levou a ter meu primeiro passo no sentido de empreender. Na época, eu ainda sem muito recurso financeiro, bolsista, vivendo de bolsa, eu consegui arrendar ou alugar um barco pesqueiro para pescar os peixes ornamentais marinhos. Eu tinha um conhecimento, tinha um canal que era a própria empresa que exportava para vender esse produto, né? Tinha um conhecimento dos motivos, ou estudava no mestrado os conhecimentos do motivo de descarte, quais eram os problemas, os gargalos do setor. Então, e baseado no valor econômico, eu pensei, não, é uma excelente oportunidade. Só que, por inexperiência, eu não conhecia a dinâmica do embarcação pesqueira, quais são os problemas que lidam diretamente com a embarcação em si, com a dúvida da pescaria, com o trato com o pessoal da embarcação, os pescadores, mestre. E foi isso que eu considero uma segunda grande experiência na vida, porque eu tive muita dificuldade para me adaptar, para conseguir, mesmo com o grande valor econômico do peixe ornamental marinho, conseguir edificar ou dar continuidade à empresa. Nesse momento que eu trabalhava nessa empresa de exportação, que figurava na antiga lista telefônica, nós recebíamos muitos telefonemas pensando ser uma loja de aquário. E aí, vendo essa carência ou esse crescimento do mercado de aquaristas em Fortaleza, no caso, eu, juntamente com um colega de mestrado, que também tinha gosto por peixe ornamental, pensamos, por que não abrir uma empresa de varejo, de venda de peixes ornamentais, não marinhos, até porque o marinho na época em Fortaleza não era muito divulgado, mas aquários, produtos, serviços naquele mesmo local, no mesmo endereço, já que tinha espaço físico suficiente. E assim foi feito. Em 2000, nós fundamos a Aquariomania, dando continuidade à ideia da Aquariomania que eu citei no começo da década de 90, que existiu e por motivos diversos ela fechou, não pelo mercado em si, mas por questões diversas, e nós convidamos o Mário Sérgio Caos para iniciar novamente essa empresa. Ele estava já com outras visões e outros projetos pessoais e não ingressou, mas permitiu que nós dessemos continuidade à Aquariomania antiga. Outro ponto, outro marco dentro dessa minha estrada foi exatamente empreender. Por quê? Empreender não é, ao contrário de que alguns pensam, apenas abrir as portas de uma empresa com alguns aquários, falando da nossa área específica,
alguns peixes e produtos. Envolve uma ciência muito maior por trás disso, que quem é empreendedor da área de aquários o diga, né? Bem o diga, mas que, segundo o Sebrae, ou a falta de preparo do empreendedor, seja em qual área for, inclusive de peixes ornamentais, é um grande gargalo, uma grande deficiência, porque o setor, falando especificamente do aquário ou do aquarismo, tem diferenciais. O primeiro é hobby. E hobby não é algo que seja de primeira necessidade, ou seja, o hobby ele flutua de acordo com a questão econômica do país, diversos outros fatores que podem levar, se não houver uma boa preparação, à falência de uma empresa. Outro ponto interessante que eu vou voltar a falar, mas eu posso adiantar, é que nós lidamos com animais vivos, então é diferente de uma loja de conveniência que tem produtos que a vida útil é um ano. O peixe, ele está vivo hoje, se você não tiver cuidado, ele pode não estar amanhã, e é prejuízo financeiro. Então, tem essas duas questões que eu, mesmo com curso superior em engenharia de pesca, não tinha preparação ou know-how sobre empreendedorismo. Então ainda é, hoje, eu considero um gargalo dentro das formações superiores essa visão empreendedora para que o egresso, o futuro profissional, ele seja um profissional capacitado para empreender o seu próprio negócio, que no meu caso foi uma experiência que iniciou-se em 2000. Então, como eu falei, abrimos a Aquarium Mania em 2000, uma loja que iniciou-se com pouco mais de 20 aquários, um balcão, poucos produtos, e que nós conseguimos em 8 anos, eu digo 8 anos porque foi até onde eu fiquei na empresa, edificar uma empresa que tem ainda, porque funciona ainda, um nome nacionalmente reconhecido. Uma empresa que, a duras penas, eu digo duras penas no sentido de que, se formos considerar outras empresas que funcionavam também no ramo de pet shop ou de animais pets, é um mercado muito competitivo. No entanto, quando você foca no aquarismo, essa competição já reduz, porque nem todos os pet shops, hoje bem mais, mas na época não, tinha essa vertente ou esse foco no aquarismo. No entanto, por não haver tamanho mercado também, era dificultoso você ter uma inserção, uma rentabilidade que justificasse grandes investimentos iniciais. A nossa sorte é que nós iniciamos com pouco recurso próprio, né, que conseguiu ter retorno a um curto prazo, posso dizer assim, que a vantagem de varejo, que eu vou falar mais à frente, comparado à aquicultura, por exemplo, é que o varejo você consegue ter um retorno de investimento mais rápido. Você, né, compra um peixe por R$1, por exemplo, e vende por R$1,50, você já ganhou 50 centavos ali, se conseguir vender no mesmo dia, imediato. Onde na piscicultura ornamental você, se for inicial com um plantel próprio, você pode levar meses até conseguir esse retorno do investimento. Então, claro que tem outros fatores a avaliar, mas que o varejo é um dos setores que tem uma rentabilidade mais rápida, a curto prazo. Pensando ainda na empresa, nós iniciamos apenas com água doce, alguns peixes da família poecilídeo, alguns ciclídeos, coisas que o mercado desejava na época, mas que com os anos, passados os anos, nós fomos inovando alguns setores, como por exemplo o marinho, retomamos o marinho, peixes agora também importados através de grandes importadores no Sudeste, principalmente São Paulo. Introduzimos também aquários de corais, que até então mundialmente é bem desenvolvido, conhecido, mas no Nordeste especificamente no início dos anos 2000 não era difundido tanto quanto é hoje, claro, e aos poucos nós fomos criando um mercado que talvez tenha sido, como se diz, a sacada, que o mercado você, por vezes, não investe porque não tem um mercado, mas
ao contraponto, se você não investir naquele mercado, aquele mercado não vai se desenvolver. Então nós soubemos mediar esse investimento em peixes marinhos, em corais, e fomos alimentando um mercado que foi crescendo junto com a empresa. Então em 8 anos nós conseguimos partir daqueles 20 aquários iniciais para centenas de aquários, setores diferenciados, água doce, água salgada, corais. Trouxemos também a ideia de lagos ornamentais, que não é nova no Brasil, mas que dentro de lojas de aquários e com o nível profissional exigido para ter sucesso, até então não era presente. Falando em nível profissional, a Aquariomania da década de 2000, do início dos anos 2000, foi também um marco, porque na época era a única loja do Brasil com engenheiros de pesca na administração e direção, que não quer dizer que seja melhor, mas que dá uma segurança no sentido do conhecimento dos ambientes aquáticos, de toda a biologia, não descredencia outras lojas que não têm engenheiro de pesca de também ter esse conhecimento, mas que, como tem até uma palestra específica no Conoa falando de marketing, era o nosso marketing na época, que, querendo ou não, despertava a curiosidade. O que é que essa loja tem a mais de que outras? E os proprietários, engenheiros de pesca que estavam à frente na época, o atendimento era diferenciado com certeza. E falando de diferencial, toda empresa ela deve buscar ou almejar ter algum diferencial, que às vezes não é nada muito além ou muito inalcançável, e sim simples detalhes que te respondem a seguinte pergunta: o que minha empresa tem que a concorrente não tem? E às vezes está apenas no atendimento, no conhecimento, no comprometimento, que são palavras-chave a serem observadas dentro de qualquer empresa. Quando se fala de concorrência, também pode ser vista de forma errada, achar que todo concorrente dentro do mercado é ruim, e por vezes não. Existe toda uma teoria, uma filosofia de mercado onde a concorrência ela é salutar, ela é saudável desde que trabalhada sobre uma determinada ótica. Então não vejam quem vai empreender a concorrência com maus olhos apenas. É claro que existe diversos detalhes ou nuances no mercado que possa vir a prejudicar, mas a concorrência por si não é problema. Então, numa empresa, quando você pensa em diferencial, além do conhecimento, da qualidade do atendimento, você também tem que pensar nesse profissionalismo e também na questão de quanto você gosta daquilo, que o retorno financeiro vai ser consequência. Pode parecer estranho falar isso, mas eu digo, até porque é um relato de experiência, com propriedade de causa. Quando você foca apenas no retorno financeiro, você tira a visão ou foco do real sentido de uma empresa, que é satisfazer o cliente. O cliente estando satisfeito pelo atendimento, pela qualidade da instalação, pela beleza do aquário que está expondo o peixe, ele acaba pagando um preço maior. Quando se fala em preço, também existe uma diferenciação entre o que é caro e o que é justo. Às vezes um peixe ele é caro no sentido do valor real, por exemplo, R$800 de um peixe ornamental pode parecer caro, mas quando aquele peixe carrega toda uma história, uma dificuldade na reprodução, uma exoticidade, é um peixe que tem pedigree, entre aspas, é um peixe que vive, por exemplo, como uma carpa 60 anos, às vezes o que parece caro não é caro, é um preço justo. Uma planta que possa parecer cara, ela é exótica, ela é importada, ela é diferente, o crescimento dela é muito lento, logo a reprodução, então também o caro e o barato é muito relativo. E quando se trata de hobby, às vezes
os preços são estratosféricos. Voltando à questão da empresa, depois de 8 anos, nós que começamos lá com 20 aquários, estávamos com centenas de aquários, 11 funcionários, 2 equipes externas fazendo projetos, execuções, equipes internas setorizadas, pessoas, funcionários específicos para água doce, água salgada, corais, lagos, caixa, gerente de loja, mas os proprietários sempre dando feedback do conhecimento, né, da gestão da empresa. E quando se fala empresa, se pensa em algo muito grande ou com altos investimentos, mas não. Até aquele ex-aquarista que virou empreendedor individual na sua residência, registrado, também é uma empresa e também deve seguir alguns moldes ou alguns caminhos para alcançar o sucesso. Pensando no aquarismo, na aquariofilia, na aquariologia, vocês podem estar se perguntando, sim, mas e o que difere esses termos? Não existe barreiras exatas ou definições precisas que diferenciem aquarismo de aquariofilia e de aquariologia, mas a própria terminologia pode nos dar uma ideia de que o aquarismo, o ismo, se refere à técnica, então é a técnica de manutenção de alguns peixes ornamentais. A aquariofilia já a filia liga ao hobby, ao colecionar. Então, peixes a gente coleciona, a gente não cria. Cachorro você cria 1, 2, 3. Peixes você às vezes mantém centenas de peixes num aquário grande ou em vários aquários. Então já é um vício no sentido positivo. E a aquariologia, já é o estudo através ou dos aquários dos peixes ornamentais. Então, não é que um aquarista não seja um aquariologista, mas às vezes um aquariologista ele tem todo um histórico de conhecimento, de experiências empíricas ou científicas que o credencia como aquariologista. Por exemplo, criança, um jovem de 10 anos que mantém o quinho ali, ele pode ser classificado como aquarista. Já um profissional que tem 20 anos, que criou diversos ambientes, peixes, tem diversas experiências, ele já pode ser classificado como aquariologista. Então, por favor, não me entendam mal de querer desmerecer ou enaltecer uma ou outra terminologia, mas que é necessária para determinados ambientes ou falas ou conversas para se determinar o nível de conhecimento baseado em aquários e peixes ornamentais. Quando eu falo de peixes ornamentais, eu sinto o desejo de diferenciar peixes de corte de peixes ornamentais, até para o entendimento do engenheiro de pesca, do futuro engenheiro de pesca. Onde que o peixe de corte, que é foco da engenharia de pesca, foco no sentido da pesca ou da aquicultura, ele tem como finalidade a alimentação, o consumo. E o peixe ornamental, ele tem como finalidade a ornamentação, a coleção. Eu digo isso que é óbvio, mas para diferenciar algumas espécies que até então eram confundidas. Por exemplo, o Astronautos ocellatus, o caraçu, a paiari, é um peixe de corte ornamental. Depende do fim que ele vai ter. Se ele é pescado para ir para o mercado de peixe, ele é um peixe de corte e segue as normativas de peixe de corte. Se ele vai para o aquário, ele tem fins ornamentais. Aruanã, pirarucu, pirarara, tem diversos peixes que são originalmente para alimentação de corte, mas que há décadas vem tomando lugar no aquarismo. Essa diferenciação é necessária até para a questão de legislação. Alguns órgãos ambientais, como o próprio IBAMA, têm legislações que diferenciam se o peixe é de corte ou ornamental, mesmo sendo uma espécie que caiba nas duas instruções normativas ou leis. E, puxando agora para a engenharia de pesca, né, a atuação do engenheiro, da engenheira de pesca dentro da aquariologia, eu falei agora há pouco que o curso não te prepara especificamente, ou a maioria dos cursos no Brasil, para a área de peixes ornamentais, seja a área do aquapaisagismo, da montagem efetiva do aquário,
como da parte de piscicultura. Mas, aos poucos, essa matriz curricular no Brasil vem sendo discutida, né, em encontros nacionais dos coordenadores, e aos poucos vai se introduzindo, né, disciplinas que tragam foco também para essa área de peixes ornamentais, que é carente de profissionais, né, registrados, vamos dizer assim, porque existem centenas de profissionais capacitados, né, no Brasil, mas que não suprem a demanda que há por tais profissionais em todos os setores, né? Falando em setores, já puxando para a profissão do engenheiro de pesca, mas que outras áreas afins, como zootecnia, biologia, outras áreas da grande área das ciências agrárias, ambientais e biológicas, não se sintam excluídos, que também podem e efetivamente atuam. Conheço diversos profissionais, até colegas, professores zootecnistas que focam em aquariologia na universidade, mas que, até por formação, né, eu vou falar engenheiro de pesca, mas entendam que outras áreas podem atuar. São diversos os setores, desde a parte da pesca, da coleta, que ela tem uma visão negativa por diversos setores, por ter tido anos e anos de pescas não trabalhadas no sentido da sustentabilidade, o que hoje já vem se corrigindo. Existem diversos projetos de pesca sustentável de peixes ornamentais. A Amazônia é o berço, né, da coleta de peixes ornamentais no Brasil para exportação, né? Fora a Amazônia ou a bacia amazônica, as outras áreas de pesca são ínfimas comparado ao montante exportado pela Amazônia, mas que já existem projetos de pesca sustentável, onde deve ser visto pelo lado social. Já ouvi relatos de, poxa, mas se coleta tanto neon na Amazônia, exporta-se, morre muito, se há uma depressão dos estoques, uma diminuição dos estoques, pode vir a ser extinto. Por que não se proíbe? Simplesmente proíbe. Não se pesca mais neon, até porque já tem protocolo reprodutivo dele. Mas aí vem o problema social. Existem diversas cidades, como Barcelos, que vive da pesca de peixes ornamentais. Imaginem você chegar para dezenas de famílias e dizer: amanhã vocês não têm mais seu ganha-pão, tem que se virar em outras profissões. É um impacto tremendo. E há a possibilidade da pesca sustentável, como vem sendo feita na pesca marinha, de água doce, diversas espécies, a pesca sustentável, desde que se conheça a espécie foco da pesca. Essa é outra questão que entra o profissional, né, da engenharia de pesca dentro da aquariologia, estudo da biologia daquela espécie, biologia reprodutiva, alimentar, migratória, a partir daí gerar conhecimento base para protocolos reprodutivos. Temos questões conhecidas como o represamento de rios, onde espécies endêmicas que só ocorrem naquele ambiente, como por exemplo o cascudo zebra, né? Acho que muitos conhecem, onde se ele só ocorre naquele rio, depende daquele rio, uma vez que o rio é barrado, é dificultado a reprodução dele, a continuidade daquela espécie, correndo risco até de entrar em extinção. Entra nesse momento a aquariologia, que é o estudo das espécies. Tenho colegas, né, no Pará, na universidade, no Instituto Federal, que estudam essas espécies para gerar esses protocolos reprodutivos e, através da aquariologia, manter esse animal vivo, no sentido de não entrar em extinção. Existem relatos de corais que já desapareceram do ambiente natural, Filipinas e outras áreas específicas, e que o aquarismo, a aquariologia, está repovoando porque mantém essas espécies em aquários. Já deve ter percebido que eu ingressei também nessa segunda etapa da palestra, né? Eu saio um pouco do relato de caso, já estou falando um pouco da profissão, da relação da aquariologia e engenharia de pesca, e dou continuidade, mas sempre eu vou trazer também, claro, que o meu relato de caso para dar um norte ou relacionar os temas. Falando da profissão em si, eu, quando
comecei a lecionar na engenharia de pesca, né? Eu não falei, e vou falar agora, que em 2008 eu vendi minha parte na Aquariomania para seguir um projeto de vida que seria lecionar, né, envolvendo o tema. Claro que foi motivado por questões pessoais, mas eu pensei, por que não? Eu acho que a profissão de professor, seja qual área, é muito gratificante porque você consegue transmitir o que você aprendeu, e se for por amor, com paixão, aquilo que eu falo sempre com um sorriso no rosto quando eu falo de peixes ornamentais, porque realmente é a minha paixão, é super gratificante. Então eu pensei que seria o ápice, né, dentro da minha carreira, eu conseguir repassar para alunos ou para outras pessoas esse meu amor pelos peixes ornamentais, pelo aquarismo, pela aquariologia, e ainda ligado à minha área, que é a engenharia de pesca. Mas me perguntavam, poxa, mas você tem um grande conhecimento não só em peixes ornamentais, mas em engenharia de pesca, e por que não ensinar a produção de tilápia e sim de peixes ornamentais, ou aquapaisagismo, pedragismo, ou lagos? E eu sempre respondo que é um nicho de mercado, como qualquer outro. Então, eu tenho por obrigação profissional até de suprir as demandas do mercado. E uma delas, hoje crescente, não só a nível mundial, mas Brasil, é o mercado de peixes ornamentais. Nos últimos anos, falando mundialmente, o mercado cresceu quase 7%, o que, comparado a outros mercados, é excelente esse crescimento, né? No mundo se negocia cerca de 15 a 20 bilhões de dólares por ano entre peixes e produtos. 1,5 bilhões só de peixes e outros organismos aquáticos ornamentais. E essa demanda ela chega para o Brasil. O Brasil é um país em crescimento, né? Seguindo outros países, né, considerado de terceiro mundo mais em desenvolvimento, e essa demanda veio com grande força para ser preenchida por profissionais. E então eu me sinto na obrigação de formar, em parte, também profissionais para suprir esse mercado. Você vê na engenharia de pesca grandes mercados como China, Japão, na parte de aquicultura, peixe de corte, mas que também, por tradição, é super desenvolvido na parte de peixes ornamentais. No Japão, cerca de 50% das casas tem aquário, né? Nas Américas já é menos, mas a Europa também tem. O peixe ornamental em diversos países é o pet, o animal de estimação, mais divulgado, comparado a cachorro, gato, pássaro. Nas Américas é menos, mas também com crescimento exponencial em termos de mercado. Então, nada melhor de que eu me dedicar para contribuir nesse crescimento durante minha carreira. Se a gente falar do mercado como um todo, fazer uma retrospectiva do mundo para o Brasil, o Brasil também, como eu já falei em outro momento, ele está em franco expansão. Se pensar nesse mercado pet, o peixe ornamental tem diversos diferenciais dentro dos outros animais para ser desejado como um animal de estimação, e para suprir isso tem que haver o conhecimento acadêmico também, porque quando você pensa em empreender, quando você pensa em fornecer um serviço, por exemplo, chegam e lhe pedem para montar um projeto para um aquário marinho, para um lago. Você, por mais que tenha o conhecimento por experiência, ele não deixa de ser válido, mas ele precisa de um crivo ou de uma referência para, por vezes, lhe dar o know-how ou o conhecimento ou a capacidade de cobrar um valor justo ao seu crescimento pessoal e de conhecimento. Parece um pouco confuso, mas eu vou dar um exemplo. É como se você pedisse, por exemplo, R$ 1.000 a sua hora de consultoria se tratando de uma piscicultura ornamental, mas que você não tivesse nenhum portfólio disso ou nenhuma referência para dar. Será que qualquer empreendedor que deseja iniciar uma piscicultura ornamental iria lhe pagar R$ 1.000 a hora, enquanto que
ele não sabe quem é você, seu histórico, e querendo ou não, a formação ela lhe dá esse referencial de conhecimento, né, que eu concordo que por vezes nem é tão desenvolvido quanto outros que não têm um referencial acadêmico, mas que têm conhecimento, mas que a universidade ou curso superior, ou mesmo curso técnico, eu já fui professor de curso técnico de aquicultura e também eu falava de peixes ornamentais como uma alternativa, é válido e é importante. Falando em alternativa, eu também sempre falo com meus alunos da engenharia de pesca e de outras áreas afins, que eu também tenho alunos da biologia, da zootecnia, que a área de peixes ornamentais, ela pode sim ser um foco, mas que também, por mais que o profissional tenha foco em outras áreas, ele tem que ter uma segunda opção de profissão. Por que eu digo isso? Voltando ao meu relato de experiência, eu passei 5 anos na universidade estudando camarão, porque era o que estava em voga, estava contratando, e antes de me formar, onde eu e vários colegas estudamos muito sobre camarão para ingressar no mercado de trabalho, teve um problema de vírus no Brasil, a mancha branca, onde muitas carciniculturas fecharam as portas. Ou seja, muitos e muitos e muitos formandos estavam naquele momento sem uma perspectiva porque focaram tanto apenas em camarões que a crise puxou o tapete deles. Eu, como tinha também peixes ornamentais, na verdade era até a minha primeira opção, antes da carcinicultura, eu consegui dar continuidade à minha profissão. Voltando a falar um pouco do mercado, falando de Brasil, né, uma deficiência no Brasil é a estatística. Nós não temos estatísticas precisas, né, de quantas lojas, criadores, pontos de venda de peixes ornamentais. Quando eu falo peixes ornamentais, perdoem essa minha especificidade, entendam como organismos ornamentais, porque os peixes são os principais, claro, mas existem diversos outros organismos que são focos hoje da reprodução, da criação, da coleta, da comercialização. Então eu vou tentar falar organismos ornamentais e que geram emprego, geram renda e cada vez está crescente, mas que a estatística não traz números exatos até para fundamentar linhas de crédito, fundamentar o investimento pessoal, o investimento financeiro, mas existe alguns dados superficiais estimados que no Brasil existe cerca de 15 mil pontos de venda entre pet shops, feiras, lojas, pequenos criadores, que comercializam cerca de 26 milhões de peixes ornamentais por ano. Muitos dos quais são coletados e outros já reproduzidos. Eu falei antes do Neon sobre reprodução e coleta. Às vezes a reprodução, o custo de reprodução não justifica o empreendimento porque o valor da coleta ou do peixe coletado ainda é muito inferior, né? Tem um vídeo agora publicado em um site onde eu sou colaborador, aqua3.com.br, que fala da saga do piabeiro, exatamente um relato sobre essa parte social da pesca, esse valor em que a aquicultura, por vezes, ela não consegue suprir essa demanda em termos financeiros. E voltando ao mercado, cerca de 1,2 milhões de aquários estima-se que tenha no Brasil, traçando todo um mercado potencial onde muito é concentrado no Sudeste, tá? São Paulo é a grande, né, capital para tudo, até para o aquarismo, né? Sul também é forte, mas o Nordeste, que é onde nós nos encontramos, né? Bahia, Ceará, os estados que eu tenho mais afinidade, apesar de conhecer todo o Brasil no aspecto do aquarismo, está concentrado. Crescente no aspecto de aquários, de lojas e também, graças a Deus, no profissionalismo. Cada vez mais as lojas elas se tornam profissionais no sentido de focar no aquarismo, focar no atendimento, na qualidade e um ponto importante que é no animal, no peixe em si.
Se eu buscar na minha memória, antigamente nas feiras, até em algumas lojas, não se preocupava tanto com a qualidade de água de certos, né, aquários, como hoje se preocupa. Não só pela questão óbvia de manter o produto vivo, que é o peixe, mas também sobre a qualidade daquele peixe, porque existe um entendimento que cada vez se torna mais presente de que o animal ele tem que se sentir bem, estar bem, para ser ornamental, para ser o foco do interesse maior, que é a decoração, a beleza. Ele tem que exibir todas as cores e comportamentos, e só faz isso estando bem. A tecnologia está aí presente, cada vez mais desenvolvida. A aquariologia é responsável pelo desenvolvimento de tecnologia também, de conhecimento da biologia, do comportamento. Existem equipamentos que simulam, por exemplo, o luar, simula, por exemplo, raios, simula correntes em aquários marinhos diferenciadas de acordo com o horário do dia, para alcançar esse ápice do estado do animal para o deleite do aquarista ou do aquariologista. Em mercado, ainda falando-se para fundamentar a profissão, ou fundamentar o porquê que eu, engenheiro de pesca, zootecnista, biólogo, posso me especializar, eu posso falar com propriedade de dois mercados. O mercado do Ceará, né, que é onde eu empreendi, cresci profissionalmente, onde o mercado lá, ele continua nessa última década crescente, né? Claro que existem empresas que abrem e fecham pelas aquelas questões que eu falei anteriormente de gestão do negócio, mas a Associação dos Criadores e Lojistas, né, de Aquários do Ceará, a classe, que é uma das associações no Brasil de maior importância que registra esses dados, mostra que a cada ano essas empresas elas se tornam mais organizadas, elas têm uma saúde financeira e atendem melhor o mercado, onde que as que seguem os princípios falados aqui, elas alcançam sucesso, crescem e conseguem também alavancar o mercado, que é o fim ou o meio, vamos dizer assim, de manutenção do setor. Falando em setor, também voltando à ideia, né, de empreender, existe diversos setores que o profissional formado ele pode empreender, desde a parte da coleta de peixes ornamentais, a parte de reprodução de peixes ornamentais, a parte de atacado, a parte de varejo, a parte de exportação, que ainda existe um mercado para exportação, agora o dólar voltando a valores altos, né, importante para exportação, o que prejudica a importação, altera a balança comercial, mas vindo no sentido de empreendedorismo, é um novo nicho de mercado. E a parte de serviço, uma parte muito importante, principalmente para o egresso, para o recém-formado, onde ele não tem grandes capitais, não tem, às vezes, crédito em banco. Então, o serviço, a prestação de serviço é um grande nicho de mercado. Para vocês terem ideia, na empresa que eu construí, fundei, em 2008, o serviço representava quase 60% do faturamento. E faturamento em serviço é um faturamento de custo reduzido, comparado ao funcionamento ou aquele peixe que eu falei que valia R$ 800, que você tem um custo em adquiri-lo, você tem um custo em mantê-lo, você tem um custo até ao perdê-lo. Se você perde um peixe desse, você tem que vender 2, 3 para cobrir o custo daquele. Então, vejam bem, serviço é empreender o seu conhecimento, o seu know-how. Então, um nicho de mercado excepcional para o recém-formado. Mas, para tal, vocês têm que possuir esse know-how, esse conhecimento. Falando de conhecimento, uma pergunta frequente dentro das minhas palestras pelo Brasil afora é: professor, qual seria a sua indicação de uma área específica para mim se capacitar dentro da aquariofilia? E minha resposta sempre é a mesma, que se tratando de Brasil e da diversidade dos estados brasileiros, primeiro tem que ser feito um estudo de mercado, mesmo simplificado,
para se ver qual é a carência maior ou a demanda de determinada área. Porque também seria lógico de que para você ter uma inserção de mercado mais rápida, você tendo o preenchimento daquela demanda, por exemplo, vamos exemplificar Bahia, Salvador, né, o mercado de água doce é forte, né, presente, existem muitos aquaristas, aquariologistas, muitas empresas, e o aquário marinho de corais, né, poucas empresas lidam com isso, é um mercado que está aquecendo, vou dar um exemplo, né, que está iniciando a ter repercussão, porque uma empresa de grande porte iniciou-se, então seria o caso de você ter uma especialidade em aquarismo marinho de corais para suprir esse mercado potencial crescente. A desvantagem é que por vezes leva tempo até você ter essa inserção, ter esse nome no mercado e esse retorno, né, do investimento intelectual pessoal. Ao contrário de que água doce, se você, no caso desse exemplo, tivesse uma especialidade, você já teria talvez uma inserção mais rápida, mas você seria talvez mais um, né, dentro dessa demanda. Enquanto que inovar, sempre quem inova, tem um retorno financeiro, né, maior do que quem faz sempre a mesma coisa. Um exemplo disso são o acaradisco, né? Quem conhece o acaradisco lembra de que quando o nosso acaradisco amazônico foi exportado para a Europa, para a Alemanha, outros países, e foi desenvolvida aquelas variedades do mesmo peixe, nós importamos o acaradisco 10 vezes mais caro porque era inovador. Então, inovar sempre traz, né, um retorno financeiro maior. E repito que eu já falei que às vezes as pessoas confundem inovação com ineditismo. Não é preciso se criar a roda dentro do aquarismo, às vezes você só altera a forma de ser feito. Um exemplo que eu vou relatar aqui dentro do empreendedorismo é um exemplo que já é conhecido em outras áreas, que é fidelidade, por exemplo. Vocês devem imaginar que dentro do mercado, né, do comércio, fidelizar o cliente não é fácil, porque o cliente, principalmente do aquarismo, ele gosta disso, de passear em várias lojas, ver variedades, ver outros peixes, e isso é nato do aquarista que tem a paixão pelo hobby, mas que uma vez que você cria uma estratégia de fidelização do cliente, onde ele passeie por outras lojas, mas acabe comprando de você ou encomendando o peixe que tem outra loja, que se você trouxer ele compra, você, lógico, já dispara frente ao concorrente. E isso não é inédito, é inovar. Inédito talvez dentro de lojas de aquário, lá em 2003, quando a gente lançou na empresa o cartão Fidelidade. A cada compra você ganha um selo, e 10 selos você tem um crédito, tem um produto na loja. Isso para a gente não é um custo absurdo pela logística, até importar essa logística de outro estabelecimento, como por exemplo, loja de roupa que tem cartão fidelização, você traz essa tecnologia, esse conhecimento, aplica e ajusta. E aí essa fidelização também pode ter um custo inicial, mas a médio e longo prazo você tem uma carteira de clientes diferenciada, muito maior do que outras lojas. Esse é um exemplo de inovação que pode ser aplicado em qualquer área, serviço, aquário plantado, aquaterrário, que eu lembro que teve uma fase no início dos anos 2006, 2007, que teve um ápice de aquaterrário, desculpe, e depois de um certo tempo, essa novidade, né, ela não difundiu, não lembro os motivos, mas que é uma forma de aquário e terrário que é inovadora e que vendeu muito na época, que teve muita repercussão, procura, e que pode ser feita em diversas outras áreas. Dentro da piscicultura ornamental, nós temos colegas que fazem doutorado em países de primeiro mundo, de ponta, e veem tecnologias de grande investimento na reprodução de determinada espécie, e quando vem para o Brasil, com restrição orçamentária, as universidades não tão estruturadas, eles inovam criando estratégias ou formas de simular aquela tecnologia com materiais alternativos, e aí é onde entra a criatividade do brasileiro, né, que é nata e que pode ser muito bem aproveitada.
Então, essa questão da profissão da engenharia de pesca e aquariologia, vocês podem interpretar ou encarar como uma grande fatia de mercado dentro da engenharia de pesca que deve ser aproveitada e ser estudada. Também, se algum aluno de nono semestre, oitavo semestre estejam assistindo e achem que é tarde, não pense assim, porque a engenharia de pesca por si só, toda a base de conhecimento é aproveitável. Se vocês pensarem bem, limnologia, qualidade de água, que é vista para a tilápia, ela é totalmente aplicável ao acaradisco, ao acarabandeira, outro peixe. Esse entendimento que é o conhecimento que deve ser aplicado na aquariofilia, na aquariologia. Saber a relação, por exemplo, da dureza carbonatada com pH, qual é a interferência da fotossíntese na alteração do pH, o que é potencial de oxirredução, como é que é utilizado o oxigênio na oxidação da amônia nitrito, né? O que é uma colônia de bactérias nitrossomonas. Esses conhecimentos específicos é que, uma vez aplicados ao aquarismo, eles alavancam esse mercado e lhe tornam um profissional diferenciado. Um jovem de 10 anos que tem um aquário, ele sabe da necessidade do filtro, da luz, mas não sabe o que é que está por trás. E por vezes esse conhecimento é que dá aquele salto do aquarista para o aquariologista, e é esse conhecimento que lhe possibilita cobrar por isso. Lembra que eu falei de serviço? Em média, uma visita em um aquário, você pode cobrar valores que, somado ao final do mês, deem salários superiores ao piso, falando da minha área, do engenheiro de pesca. Ah, professor, mas na minha cidade aqui não tem mercado. Mercado cria-se, abre-se. E o profissional formado, seja em qual estado, qual universidade, ele não é um profissional para aquela cidade, sim para regiões, para países. Eu tenho alunos que vão para Canadá, para França, para Austrália, para outros países trabalhar com engenharia de pesca. Por que não ir para outros países trabalhar com aquarismo, aquariologia ou aprender, né? Alemanha, berço de tecnologia, né? Flórida, berço da reprodução de peixes ornamentais marinhos, ou mesmo Japão, Ásia. Quando a gente fala de Ásia, na engenharia de pesca, todo mundo já abre os olhos porque é a região e os países, China, Japão, que mais produzem peixes de corte, tanto por pesca como aquicultura. Mas é uma produção além de todos os países do mundo, por tradição. E peixes ornamentais está junto. Então, esses entendimentos, essas visões, esse conhecimento faz um profissional diferente, que é esse que vocês têm que buscar para ter sucesso e colaborar também com o mercado. Uma dica que eu também quero deixar aqui é sobre naturalidade. Também me perguntam muito sobre aquário artificial, aquário natural. E não só falando da filosofia do Natura Aquário, mas na naturalidade, deve-se sempre pensar não em você no sentido do prazer ao observar o ambiente, mas sim no ambiente em si, o quão ele é prazeroso para aqueles animais, organismos que vivem nele, e isso, estando em harmonia, estando harmonizado, é claro que vai reproduzir um efeito desejado, que é a contemplação. A naturalidade sempre estando em primeiro ponto, a harmonia entre hardscape, softscape, entre animais, entre ambientes, é preponderante para obter o sucesso dentro da área do aquarismo. Uma vez que você, através do conhecimento, entende como é que funciona, por exemplo, um igarapé na Amazônia, você consegue reproduzir aquele ambiente, estudando-se qualidade da água, itens, componentes do aquário que são fidedignos ao natural, os peixes e a compatibilidade, a alimentação. Um grande problema conhecido também, que Sérgio Gomes já falava no livro dele,
é alimentação. Muitos acham que peixe morre de fome e não, peixes muitas vezes morrem de excesso. Claro que pode morrer de fome, mas o animal ele cria uma reserva, né, através da alimentação balanceada e passa dias sem se alimentar, caso haja alguma questão ambiental ou pessoal de viagem, sem problema nenhum. Agora, excesso de alimentação é que altera a qualidade de água naquele ambiente confinado que é o aquário e leva o peixe à mortalidade. Também vai ter algumas palestras no Conoa sobre alimentação, mas que eu vi um post dias atrás sobre um peixe e sobre o comportamento, ou era coloração, não lembro agora, que de imediato eu já associei à alimentação, onde vários comentários falavam da qualidade da água, da compatibilidade, que o peixe estava doente, que era uma bactéria, etc. E que, na verdade, muitas vezes o aquarista e até o aquariologista desconsidera a alimentação e o quão é importante o balanceamento dessa alimentação. Então, às vezes o peixe ele é carnívoro, mas não é por isso que ele não necessita de vegetal, de carboidrato e de outros itens que eles ganha através daquele peixe que ele está comendo. Então, vou dar um exemplo bem prático. Se você mantém gupe selvagem num tanque sem alimentação e pega esse gupe selvagem e alimenta um peixe carnívoro, esse peixe carnívoro, por tabela, vai estar desnutrido em outros elementos, como, por exemplo, o vegetal que o peixe que serviu de alimento não ingeriu. Então, esse desconhecimento da alimentação em geral também faz com que, em alguns momentos, não tenha sucesso no aquário ou mesmo numa piscicultura. O que as rações balanceadas, né, de passagem, suprem, né, com sucesso, mas às vezes piscicultores e outros, até aquaristas, eles querem preparar alimentos ou algo similar e não obtém o sucesso. Outra questão também importante dentro do aquarismo e da profissão, eu sempre estou tentando puxar o link para a profissão, o profissional que venha trabalhar com aquariologia, aquariofilia, é o conhecimento, né, de qualidade de água, como eu já falei, de decoração de ambiente também. Quem trabalha com aquascaping, vai assistir a palestra sobre aquascaping, tem que ter como ponto de partida o conhecimento sobre algumas regras de decoração, de harmonização do ambiente. Quando se fala de ambiente, não é só o aquário. Por vezes o ambiente também em que o aquário está inserido tem a ver com a beleza que o aquário vai reproduzir, os materiais, existe regra de ouro, existe diversos princípios de harmonização. Falar sobre também, no caso de aquários marinhos, né, sobre a relação de corais e peixes, alguns peixes que são reef safe, outros não. Então tudo isso requer conhecimento e aplicação e determinação para que tenha-se, né, repercussão e o mercado como um todo ganhe. Porque quando eu estou falando da pessoa, do indivíduo, do profissional, eu sempre tenho como visão o mercado como um todo, o crescimento do mercado como um todo. Porque já dizia o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, um bom aquarista, um bom lojista, um bom piscicultor só, ele não faz um mercado forte, que é o que o Brasil está necessitando desse profissionalismo, dessa organização. As associações, a ABLA, a Classe e outras estão lutando para essa organização do setor para, aos poucos, se fazer um crescimento do mercado de forma organizada, sustentável. Quando eu falo sustentável, muitos pensam só no termo ambiental, mas a sustentabilidade ela também visa o econômico e o social. Então, seria inconsequente falar só de meio ambiente sem falar também do econômico e do social. Uma vez que se alcança essa sustentabilidade no mercado de peixes ornamentais, todos os setores, todo o mercado ganha, desde o aquarista até o piscicultor ao lojista. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar
né, ao final da minha palestra, que já está chegando no fim, o tempo não é muito longo, para vocês, a partir daqui, terem toda uma motivação ou uma visão diferenciada de como é possível, através do hobby aquarismo, chegar à profissão, de forma que você trilhe caminhos onde todo o investimento pessoal seja refletido além de você, além do mercado local, que você tenha uma repercussão e um conhecimento globalizado para, a partir disso, conseguir ter toda uma inserção e um entendimento e uma aplicação dentro de toda a... Então, caminhando para a parte final dessa conversa, dessa palestra, eu gostaria de deixar para vocês algumas perspectivas de mercado. Eu penso que o aquarismo, a aquariologia, ligado ou não à profissão da engenharia de pesca, mas sim ligado também ao mercado, existem diversas oportunidades de investimento ou de crescimento, principalmente na aquicultura, que, pensando na grande área da engenharia de pesca, a pesca em si, estatisticamente percebe-se que nas últimas décadas elas têm declinando ou estabilizado, e a aquicultura crescente. Então o futuro dentro da engenharia de pesca, do peixe de corte e também do ornamental, é a aquicultura, que vem a suprir a demanda crescente por peixes. Então, dentro da oportunidade do engenheiro de pesca ou dos profissionais ligados, é a criação de espécies novas ou até espécies que hoje são proibidas a coleta. Então, lógico que precisa de todo um estudo, de registros ambientais, de todo um conhecimento, mas um exemplo é o neon goby, um peixe de água salgada, que ainda é proibido, mas que já existem diversos protocolos reprodutivos com sucesso, feitos através da aquariologia, através das universidades. Mundialmente, o peixe palhaço, o famoso Nemo do filme, que hoje ainda existe relatos de coleta, mas que a reprodução dele é incrivelmente conhecida e protocolada. Então 99% dos peixes palhaços advêm de aquicultura. Outros peixes também que, nacionalmente falando, o grama loreto, o grama brasiliense, que é um peixe de água salgada proibido, que inclusive existe linhas de fomento acadêmico para pesquisa reprodutiva desse peixe, a fim de evitar a extinção, e outras espécies como cavalo marinho. Já existe diversas empresas mundialmente falando e até nacionalmente que reproduzem o cavalo marinho para comercialização. Outras também oportunidades, pensando no aspecto Brasil do engenharia de pesca, é todos aqueles benefícios que nós conhecemos de ter um clima favorável, mão de obra relativamente barata, terra e áreas aquícolas, água. O Brasil é um dos países que detém a maior quantidade de água doce do mundo, e a costa é uma das costas maiores, pensando no aspecto de aquicultura de peixes marinhos em gaiolas, tanque-redes, etc. Exportação é um nicho de mercado agora com essa alta do dólar, mas que é um mercado bem específico, porque o cliente está longe, às vezes são clientes que você não tem um contato direto, é apenas online. Então é uma área que tem uma rentabilidade, mas tem riscos envolvidos e necessita de conhecimentos aduaneiros grandes. Criação de novas variedades é conhecido uma espécie, mas aquela espécie tem um caractere fenotípico que pode ser isolado, selecionado. Os lebiches são conhecidos, o acaradisco, beta. Então é também potencialidade para o engenheiro de pesca e afins essa reprodução de novas variedades. Invertebrados também, existe camarões de água doce, de água salgada, que tem valores unitários enormes. Por exemplo, um camarão de água salgada que vale R$300 a unidade, enquanto que o quilo do camarão produzido para alimentação custa R$10 o quilo. Então são oportunidades a se pensar. Por outro lado, também não posso deixar de falar aqui, seria inconsequente da minha parte não falar das dificuldades apresentadas pelo setor, pelo mercado. Então, dentre elas tem
a informalidade, que ainda é grande, e aí sim a concorrência, nesse caso, é um problema, porque a informalidade não gera custos que os formais têm, e isso faz com que eles vendam peixes ou animais mais baratos, mas com a menor qualidade por vezes, e isso sim atrapalha em termos de concorrência. Então, é um setor informal ainda, e existe o medo do licenciamento, que é um problema. Pensando em peixes ornamentais, não tão grande quanto peixe de corte. Peixe de corte é difícil você licenciar uma aquicultura no Brasil hoje. Falo principalmente pela região aqui do Nordeste, Bahia, Ceará. Peixes ornamentais é uma facilidade maior, mas que requer também diversos passos, idas e vindas a órgãos ambientais e etc., mas que não é impossível. Outra dificuldade é exatamente essa qualificação da mão de obra, né? Porque até os profissionais que seriam qualificados, por vezes, são qualificados no sentido abrangente, mas não específico, no caso de peixes ornamentais, que é o tema da minha palestra aqui, né? O profissionalismo de alguns também ainda, algumas empresas ainda é uma dificuldade no setor, porque tem aquela visão apenas financeira, só quer ganhar, trata o peixe como um produto, né? Simplesmente no sentido de retornar lucro, mas que às vezes tem práticas que não são legais dentro do aquarismo, da aquariofilia. Existe também a dificuldade de algumas tecnologias serem importadas ou até aplicadas, tanto por questão de custo como de cultura ou mesmo por questões de investimento, mas que ao final essas dificuldades elas não são tão grandes quanto as oportunidades, o que na minha visão e de muitos outros ainda faz com que o setor de peixes ornamentais, o aquarismo, a aquariofilia, a piscicultura ornamental seja um grande nicho de mercado para quem quer empreender, quem quer estudar, quem quer se capacitar. E o estudo não cessa ao se formar. Como eu falei, eu tenho 23 anos de aquarismo e eu ainda me acho ignorante, entre aspas, em diversos setores, em diversas situações, diversos conhecimentos que é necessário a cada dia serem aprimorados, estudados, visitar feiras, palestras, eventos, nacionalmente, internacionalmente, se possível, porque infelizmente a seriedade com que se lida o aquarismo lá fora é muito maior do que aqui no Brasil, apesar de ter diversas feiras sérias e direcionadas, e dar a continuidade do apoio também acadêmico, né, social, o apoio aos pequenos produtores que são por vezes a base da cadeia. Um exemplo é Muriaé, Minas Gerais, que pequenos produtores se juntam e geram uma potencialidade enorme que distribui peixes de água doce reproduzidos para o Brasil inteiro. Então, às vezes, o pequeno ele é tão ou às vezes mais importante que os grandes. Digo isso, um relato pessoal novamente, porque por vezes se dá mais importância a grandes empresas no sentido de fomento, de pesquisa ou de apoio do que aos pequenos. E em contrapartida são os pequenos que tornam possível a atuação do grande. Então eu fico aqui com essa mensagem, espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que lhe motivem e gerem dúvidas. Eu estou mais aqui para gerar dúvidas ou perguntas do que respondê-las, porque o conhecimento ele se faz através da curiosidade das perguntas. E aí, com certeza, eu fico à disposição através da minha página, do meu e-mail, dos meus contatos que o Conoa vem a divulgar, para elucidar qualquer dessas dúvidas sobre engenharia de pesca, aquariologia, sobre questões particulares e, ao mesmo tempo, espero que não cesse por aqui essa iniciativa, um evento excepcional, onde diversos outros venham a também difundir o conhecimento dos profissionais ou mesmo a experiência de vida de cada um. Então agradeço e até a próxima.